Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington. Aula de hoje, número 45. Prestem bastante atenção nesta aula que vocês vão precisar. O assunto de hoje é adição algébrica de números racionais. Qual que é o objetivo proposto para esta aula? Calcular o valor numérico de expressões numéricas envolvendo adição e subtração com números racionais. Adição e subtração de racionais foram as aulas anteriores, as duas últimas aulas. Então agora nós estaremos trabalhando ali com o valor numérico destas expressões numéricas. Assim como fizemos com os números inteiros, também consideramos as operações de adição e subtração com números racionais como uma única operação que denominamos adição algébrica. Agora vamos estudar a adição algébrica de dois ou mais números racionais. Vamos fazer esse estudo, vamos pegar dois ou mais números racionais e vamos ver como trabalhar a adição algébrica dela. Acompanhe com bastante atenção esses nossos exemplos. Exemplo de número 1. Temos lá todos os números racionais na sua forma decimal. Números racionais na forma decimal, eles são escritos com vírgula. Primeiro passo, eliminamos os parênteses. Vejam, temos vários parênteses e usamos aquela regrinha de sinal. Mais com mais dá mais, menos com menos mais e menos com mais dá menos. Tá lá, menos 25, eliminei os parênteses, menos 25. O menos 0,25, perdão, menos 0,25, 25 centésimos. Mais com mais dá mais 0,28. Menos com menos, mais 0,45. Menos com mais, menos 1,3. Efetuamos as operações, então. Somamos os positivos, somamos os negativos e depois subtraímos. 0,28 mais 0,45, 0,73. Somamos os negativos agora, o 0,25 com 1,3. Fazendo a soma deles, temos lá o 1,55, mantendo o sinal. Sinais diferentes eu subtraio e mantenho o sinal do maior absoluto. Quem que é o maior absoluto? 1,55. Lucro e prejuízo, a gente subtrai. Resultado, 0,82 negativo. Exemplo de número 2. Um decimal, 0,23 negativo, mais 3, somando, olha entre parênteses. Lembra lá dos parênteses, sinais de associação do sexto ano? A gente resolve o primeiro que está dentro do parênteses, certo? Vamos ter que fazer isso. Dentro desse parênteses, 1/5 mais 5, menos 2/5 menos 2,3. Opa, 2/5 não, inverti. 5/2 negativo menos 2/3. Resolver dentro dos parênteses, primeiramente. Sinais de associação lá das expressões numéricas. Menos 0,23 mais 3. Sinais diferentes, eu subtraio e mantenho o sinal do maior absoluto. 3 é maior do que o 0,23. Subtraí 2,77. Mais. Faço o cálculo, subtraio e mantenho o maior absoluto. MMC do 5 e do 1, lembra aqui embaixo, tem um 1zinho ali escondido, 5 dividido por 1 continua 5. Fizemos exemplos nas aulas anteriores. Então eu tenho lá menos 1 mais 25. Professor, de onde saiu esse 25? Aqui eu tenho 1, denominador comum 5. 5 dividido por 1, que está invisível aqui, escondido, camuflado. 5 dividido por 1, 5 vezes 5, 25. Menos outro decimal e uma fração. Fração e um decimal. Fazendo lá, menos 5 sobre 2, ou menos 5 meios. Transformando em decimal, sempre que divide por 2 fica fácil. Qualquer número ímpar dividido por 2 vai dar 0,5. Alguma coisa, 0,5. Nesse caso,
2,5 negativo, já que a fração é negativa. Menos 2,5 menos 2,3. Então, o que nós vamos ter lá? Fazendo o cálculo dessa fração, 25 menos 1, 24. 24 sobre 5. Menos, mantive o sinal, menos 2,5 menos 2,3, sinais iguais eu somo e mantenho o sinal. Então, teremos 4,8 negativo. Transformando em decimal, 24 sobre 5, faça a divisão ali, 24 dividido por 5, isso vai dar 4,8. Então, 4,8. 24 dividido por 5, 4,8. Menos 4,8. Que nós teremos agora, eliminamos todos os parênteses. Então, parênteses eliminados, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. E aí eu só tenho que somar todos eles. Efetuamos a operação. Somando todos eles, lembre, se for fazer a operaçãozinha na mão lá, pessoal, lembre sempre de deixar vírgula embaixo de vírgula. Então, resultado final, 12,37. No exemplo 2, conseguimos transformar fração em decimal exato. Então, tá lá. Fração transformada em decimal exato. Decimal exato é aquele decimal finito, que ele não tem reticências, que ele não vai ser transformado numa dízima periódica. Esse é o nosso decimal exato. Quando não for possível transformar a fração em decimal exato, a gente mantém o número na sua forma fracionária, na forma de fração. Então, se a fração der uma dízima periódica, mantemos ele como fração e fazemos cálculo como sendo uma fração. Exemplo de número 3. Menos 1/3 mais 0,75 mais 4. E agora, o que a gente vai fazer? Transformamos tudo em fração, transformamos tudo em decimal, fica a critério. Vamos transformar todos em fração. Esse 0,75 é fácil transformar em fração. 0,75 é 75 centésimos. Como que o professor sabe que é centésimo? O professor não entendia essa parte. Primeira casa depois da vírgula, décimo. Segunda casa, centésimo. Ou transformamos em decimal. Tanto faz. Uma dica, na dúvida vamos deixar em fração. Por quê? Porque a gente pode ter algum decimal infinito gerando uma dízima, que é o que aconteceria nesse 1/3 negativo. Que daria ali, se eu dividir 1 por 3, 0,33333, infinitamente. Então, na dúvida, deixa ele em fração. Tá? Fazendo, então, o nosso cálculo. O 0,75, 75 centésimos, é o que nós já havíamos conversado. Simplificando por 25, 3 quartos. 75 centésimos, o 0,75 é originário da fração 3 quartos, menos 1/3, mais 3 quartos, mais 4 sobre 1. 4 é um número inteiro, deixando em fração, 4 sobre 1. MMC do 3, do 4 e do 1, 12. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, 12 dividido por 3, 4 vezes 1, 4. Respeito o sinal do negativo. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 4, 48. Menos 4 mais 9 mais 48, 53 sobre 12. Fração positiva. Então, 53 dozeavos. Dá para simplificar? Não posso simplificar. 53 é um número primo. Só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, ela já está na sua forma irredutível. Quando fazemos cálculos com tipos de números variados, fração, inteiro, decimal, todos devem estar escritos na mesma forma. Ou todos inteiros, ou todos decimais, ou todos em fração. Ok? Anota isso. Todos são inteiros, ou todos são fracionários, ou todos são decimais. Exemplo de número 4. Olha só. Temos uma fração na sua forma mista. Se ela estiver na sua forma mista, vamos ter que transformar essa fração em uma fração imprópria.
mais um decimal, entre parênteses, um decimal com uma fração. Vamos lá? Então, 3 inteiros e 4/5 na forma mista, transformando em uma fração imprópria, lembrando, sentido horário, primeiro multiplico, depois eu somo e mantenho o denominador. Olha lá, 5 vezes 3 mais 4. 5 vezes 3 mais 4. 19/5. Então, a minha fração mista, 3 inteiros e 4/5, foi originária do 19/5. Transformando em fração, o 2,3, 2,3 décimos, 23 sobre 10. 23 décimos. Está na forma decimal, deixando ela na forma de fração, 1,7, 17 sobre 10. 1,7 décimos, 1,7 ou 17 décimos que a gente pode chamar. Tá? Ok? Menos meio. Fazendo o nosso cálculo, primeiro que está dentro do parênteses, resolvendo dentro dos parênteses ali, MMC entre 10 e 2, o próprio 10. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 10 dividido por 10, 1 vezes 17, 17. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. 17 menos 5, 12. 19/5 menos 23 décimos, mais o resultado do que estava dentro do parênteses. 12 décimos. Posso até simplificar esse 12 décimos, né? Ambos são pares, posso dividir por 5. Continuando no próprio slide, então temos lá. Eliminei o parênteses, mais com mais, dá mais. MMC entre 5, 10 e 10 é o próprio 10. O 10 é múltiplo do 5 e também do 10. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 5, 2 vezes 19, 38. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 23, 23. Respeitando o sinal que ele possui. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 12, 12. 38 menos 23 mais 12, 27. 27 décimos. Posso simplificar? Não, já está na sua forma irredutível. 27 e o 10 não são múltiplos de um mesmo número. Exemplo 5 e último. Determine o valor da expressão 3C mais A menos B. Opa, sabendo que o A é menos meio, B é 3/4 e C é 0,25. Vamos lá então. Vou transformar o 0,25. A gente já fez essa transformação. 0,25 é o 25 centésimos. E tanto 25 como 100, nós podemos simplificar dividindo por 25. 0,25 transformado em fração, este decimal transformado em fração, fica sendo 1/4. Então, o nosso C é 1/4. 3 vezes C. 3 vezes 1/4. 3 vezes C, quanto vale o C? 1/4. Mais A. Quanto vale o A? Menos meio. Menos C. Quanto vale? Menos B, perdão. Menos B. Quanto que vale o B? Está lá o B, ó, circulado, um azul clarinho aqui, ó. 3/4. Beleza. Substituímos o C, o A e o B por quanto eles valiam em fração. Essa é a nossa expressão. Então, resolvendo a nossa expressão, faremos lá. 3 vezes 1/4, 3 vezes 1, 3, dividido por 4. Resolvendo o que está dentro do parênteses, MMC do 2 e do 4, o próprio 4 divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Mantém o sinal de menos. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. Mantenho o sinal de menos. Menos 2, menos 3. Perdi, perdi. Prejuízo e prejuízo. Sinais iguais. Mantenho o sinal e somo. Somo e mantenho o sinal. Então tá lá. Menos 2, menos 3, menos 5. Vamos eliminar os parênteses. 3/4 mais menos 5/4. Eliminando parênteses, mais com menos, regra em decimal,
sinais diferentes, menos, mais com menos, menos. Olha que agora ficou mais fácil depois de todo aquele processo. Por que ficou mais fácil? Denominadores iguais. Denominador igual, mantenho o denominador, conservo ele e faço a operação com os numeradores. Mantive o 4, 3 menos 5, 2, negativo. Só que tanto 2 como 4, eles são múltiplos do mesmo número. Ambos são pares. Devo simplificar. Simplificando por 2, menos meio. Esse é o resultado da nossa expressão. Ok? Se não compreenderam, voltem o vídeo e assistam-no novamente. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. Espero que tenham compreendido e entendido a aula de hoje. Se não compreenderam, voltem o vídeo e reassistam. E muito importante, lembrando sempre, façam as atividades propostas. Com elas, vocês obterão mais sucesso em seus estudos. Até mais, 7º ano!